A paz do Senhor a todos vocês. Bom, irmão, neste momento eu quero aqui gravar mais um vídeo, porque existe os pré-tribulacionistas e existe os pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas são aqueles que crê que o arrebatamento virá antes da manifestação do anticristo. E o pós-tribulacionista crê que o arrebatamento será, ou alguns até mesmo nem acreditam que haverá arrebatamento, pós a manifestação do anticristo. Bom, desde já eu já deixo a minha fé, a minha decisão aqui, que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Mas existem muitos leitores, ou muitos teólogos, ou muitos, entre aspas, que são estudiosos da Bíblia, que relatam que, de uma forma qualquer, o arrebatamento se dará na grande tribulação. Ou seja, bem melhor assim, eles acreditam piamente que a noiva ou a igreja do Senhor passará pela grande tribulação, ou será arrebatada no meio à tribulação, a grande tribulação. Bom, eu gostaria, neste momento, só de abordar esse versículo e de dar o meu entendimento biblicamente, o que o Espírito de Deus tem me dado o entendimento. Eu não acredito nunca que o arrebatamento haverá e acontecerá após a manifestação do anticristo. Ou seja, a noiva vai ter que ver, o anticristo. Nós podemos ouvir rumores de quem vai ser, mas ter certeza, a noiva, creio eu 100% que não vai ter certeza quem é, a não ser quando o Senhor falar para ela na glória, depois de arrebatado. Bom, então vamos lá, para a gente entender um pouquinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim: Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja bem, eu gostaria de chamar a atenção para que você possa entender bem o que diz o conteúdo, o contexto, texto, contexto, a exegese da palavra. Eu tenho certeza, da minha interpretação dentro da palavra de Deus, como milhares também de pré-tribulacionistas têm a mesma coisa. E muitos deles que crê, que o arrebatamento será antes da grande tribulação, que a noiva não passará pela grande tribulação, então eles vão ter uma certeza mais convicta e vão esperar. Se você às vezes espera para depois, boa sorte, Você foi escolhido para ficar, a sua decisão é essa, e quem somos nós para contestar, Essa história aí que você quer que a noiva passe pela grande tribulação é porque você não está preparado para subir antes, Então, quer dizer, você prefere realmente se consertar com Jesus na grande tribulação ou morrer por ele. Então, chamando a atenção aqui, tem olha só, preste bem atenção, ora, o nosso irmão ali deu uma pausa e diz: Irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que ele está dizendo? Aqui ele está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está falando assim, da segunda vinda de Jesus Cristo. Bom, no versículo 2, nós encontramos escrito assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se um dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Significa que ele está dizendo, não deixa que ninguém mova da sua vida esta fé, não acredite nas falsas profecias, nos falsos cristos, não acredite
nos falsos profetas que viriam e diriam, né, tais coisas para perturbar as nossas mentes. E outros que vêm dizendo que o Espírito revelou a ele. Veja só, vós não, vos perturbeis que por Espírito. O que é que você pode ver aqui? Que por Espírito. Você pode ver que tem um E minúsculo, ou minúsculo, né? Um E minúsculo. Se fosse E maiúsculo, seria Espírito Santo. Como, na verdade, é um E minúsculo, então nós podemos aqui acoplar aqui, fazer uma conexão de dois tipos de espírito, né? Espíritos malignos ou o seu próprio espírito, né? Porque às vezes, né, o Espírito Santo nos revela algo e nós ficamos até em dúvida. Quando nós temos uma dúvida de nós mesmos, sabemos que aí o nosso espírito, né, coagitou nessa dúvida. Então a gente fica meio assim perplexo. Mas existem os espíritos que são chamados espíritos enganadores, que também costumam enganar o nosso espírito se porventura nós deixarmos ele nos enganar. Bom, a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz aqui em sua palavra, né, em 2 Tessalonicenses aqui, ó, diz assim, que por palavra, que por epístola, né, ou que seja, por epístola, quer dizer, mesmo que seja que as pessoas pegam as epístolas, né, pegam as palavras, os livros, a Bíblia, né, e distorce ela, tentando distorcer a verdade e fazer você crer em algo que na verdade não é para ser crido, né, desta forma. Então eles costumam estudar muito para matar a sua vida espiritual, como diz a Bíblia, a letra mata, o espírito vivifica. Então, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou seja, né? Então já tem uma vírgula ali separando da epístola e diz como de nós, vírgula, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, nesse espaço de vírgula, como se o dia de Cristo estivesse já perto, está dizendo o quê? Está dizendo assim, que mesmo que eles tentem distorcer a palavra, empurrar para longe, e ainda que eles, né, tenham certeza que está longe, mas nós sempre, né, nunca acreditaremos neles, mas sim como se o dia de Cristo fosse hoje, fosse agora. Então não devemos esperar Jesus para amanhã, não devemos esperar Jesus para o mês que vem, devemos esperar Jesus agora, né? Quer dizer, porque o inimigo ele tenta nos fazer descrer, né, em Jesus agora e empurrar a nossa crença para alguns anos depois. Bom, eu vou citar alguns versículos, né, que vier à mente, depois você confere na Bíblia e aí você vai tirar a sua conclusão. Veja bem que no versículo 3 nós temos escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane. Aí é que entra, né, os dois pontinhos, vos engane. Engane como, né? Que fica aí desviando a sua fé, que fica aí pregando heresia, apostasia, que fica aí empurrando a sua fé para a fé deles, né? Eles acreditam que eles vão passar pela grande tribulação e eles querem empurrar a sua fé para a grande tribulação também. Então, neste caso aí, você não tem que dar ouvido a essas pessoas, você tem que ir pela sua fé e crer na palavra de Deus, a qual aqui eu estou explicando principalmente. E creio que você que é pré-tribulacionista não terá dúvida nenhuma do que eu estou dizendo. É claro que haverá os contestadores aqui, porque eles são pós-tribulacionistas, e todo pós-tribulacionista, eles não estão preparados para o arrebatamento, porque eles têm medo, né, de ouvir dizer que Jesus vem agora, que Jesus pode arrebatar a sua noiva agora ou amanhã, quem sabe. Então eles ficam meio perturbados porque eles não estão preparados. Então, como eles não estão preparados, então eles preferiram escolher a grande tribulação. E eu vou provar para você aqui que o anticristo, ele manifestará após o arrebatamento.
tá? Veja bem que, voltando ao primeiro, o versículo primeiro diz assim, ó: ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá vendo, né? Então, voltando aí, né, o apóstolo Paulo está falando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria a segunda vinda, né, nesta terra. Então veja bem que, vamos lá, a primeira vinda de Cristo foi quando ele veio na terra, que ele veio aqui, foi gerado pelo Espírito Santo, né, no útero de uma mulher chamada Maria, da descendência aí da raiz de Jessé, de Davi e tudo mais, né? Então veja bem que essa foi a primeira vez que ele veio. Ele subiu a ascensão, fez sua missão, né? E ele prometeu que iria, né, preparar lugar para que aonde ele estivesse, nós também estejássemos com ele. E nisto ele foi preparar lugar. Então ele deixou marcado a sua segunda vinda, né? Bom, para quem entende de palavra espiritual, vai entender o seguinte, que a segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda, não há terceira vinda de Cristo, não haverá terceira vinda, mas sim a segunda vinda. Bom, o que conclui-se uma segunda vinda, né? Nós vamos entender para frente um pouquinho. O que conclui o arrebatamento é o seguinte, é que na segunda vinda de Cristo, né, ela é dividida em dois períodos, no entendimento, divididos em dois períodos. Primeiro período, né, primeiro evento, né, primeira situação, é arrebatamento. Bom, arrebatamento, o apóstolo Paulo fala que nós seremos arrebatados, né? Está escrito, não adianta contestar, e vocês sabem muito bem que aqueles que morreram primeiro serão ressuscitados, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados, né, e arrebatados. Então o apóstolo Paulo, ele fala, e muitas pessoas falam que não existe a palavra arrebatamento na Bíblia, mas se ele for ler um pouco, estudar, ele vai encontrar sim, que o apóstolo Paulo fala. Mas eu não vou aqui esticar muito, porque os vídeos meus ficam muito grandes, então eu quero ver se eu consigo explicar, né, multidão de explicação em poucos minutos. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, ele prometeu, né, ele frisou em suas palavras, né, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a segunda vinda é uma só, ou seja, uma vinda, né, quer dizer, Jesus veio primeiro, depois vem mais uma vinda, que dá uma vinda, duas vindas, duas. Então, segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é dividida em dois eventos. O primeiro, o arrebatamento. O arrebatamento, né, nem olha os pecadores, nem um homem que anda pecando, né, que transgride a palavra de Deus, né, não terão duas coisas. Primeiro, não terão visão espiritual. Segundo, não terão audição espiritual, porque por esses ambos não ouvirão a trombeta tocar e nem verão Jesus Cristo nas nuvens. O arrebatamento, ele tem um encontro, ele é marcado, né? É marcado o encontro com Cristo nas nuvens, como a Bíblia diz, né? Ele virá nas nuvens, né? E ali nos chamará, né? Das nuvens ele nos chamará e seremos levados até as nuvens, porque na verdade existe a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É no arrebatamento, né? Que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é que aí, né, faz conexão com o arrebatamento, porque primeiro serão ressuscitados, né, aqueles que desde a fundação do mundo morreram, né, estão em Cristo Jesus, os corpos deles aqui dormindo. Claro que é óbvio que o seu espírito estão no céu. Então esse corpo irá ao encontro, os ressuscitarão ao encontro primeiro com Cristo, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados em corpo de glória. Corpo de glória, para que você entenda bem, é o mesmo corpo que Jesus Cristo tem, que a Bíblia diz que assim como ele é, nós seremos também. Então significa que o corpo de Cristo, ele tem carne e tem ossos, mas não tem sangue, porque o sangue
dele derramou todo na cruz para nos purificar de todo o nosso pecado. Por isso, o corpo de Cristo não tem sangue. Assim também, como muitos acham que seremos como anjos, não tem nada a ver. A Bíblia não diz que seremos como anjo. A Bíblia diz que seremos como ele é, como Cristo é, né? Anjo não tem carne, anjo não tem osso, né? Um anjo ele só tem espírito. Então veja bem que nós temos, o corpo de Cristo tem carne, osso e espírito. Então, anjo não tem carne, nem não tem osso, mas tem só espírito. Ou seja, anjo é espírito, tá bom? Não é ter, é espírito, né? Anjo é espírito. Então, neste caso, nós seremos como Jesus é. Então, para você ver que existem anjos de vários tamanhos e Jesus é um tamanho só e nós teremos o mesmo tamanho de Cristo e idade e seremos como ele é. Só não seremos no trino poder, né? Que é a onisciência, onipresença e onipotência. Então veja bem que neste caso, né, quando o apóstolo Paulo fala que pela sua vinda, está dizendo a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo se dará em 2 eventos, como eu disse. Primeiro, o arrebatamento. O arrebatamento, ele haverá antes da grande tribulação, ou antes do anticristo manifestar, certo? O arrebatamento será antes do anticristo se manifestar. A noiva não conhecerá o anticristo em seu poder. Pode ser que o Senhor revele em visão antes para alguém ou alguma pessoa? Sim, pode ser, mas não estará, né, aqui para ser controlado pelo poder do anticristo, porque o prazer de Satanás era pôr a mão na noiva de Cristo. Por isso que existe este evento dividido chamado arrebatamento. Quando falamos arrebatamento, significa arrebatamento, não quer dizer segunda vinda de Cristo. Quer dizer, vem primeiro o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, né, virá depois. Ou seja, no arrebatamento, nenhum pecador verá Jesus nas nuvens. Só quem vai ver Jesus nas nuvens mesmo é somente os arrebatados, que vai encontrar com Jesus nas nuvens. Por quê? Por que serão arrebatados? Porque tem que haver uma festa das bordas do Cordeiro. Então é o casamento, né, nupcial de Jesus Cristo com sua noiva. Bom, 7 anos ficarão na glória, comendo e bebendo na mesa do rei, assim. Então veja bem que se nós formos olhar, né, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que o Senhor Jesus disse, o próprio Jesus disse que ele livraria, né, o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, digamos, né, da grande tribulação, ou seja, assim, da aflição que viriam sobre toda a terra, sobre toda a terra, não foi sobre alguns estados e nem sobre alguns países, mas sim sobre toda a terra, todo o globo terrestre. Então, se ele vai livrar, né, e o anticristo, ele terá o poder completo, né, supremo, né, geral, na grande tribulação, significa que não haverá nenhuma interferência divina para proteger os que aqui ficaram. É óbvio que aqueles que ficaram já são pós-tribulacionistas e aqueles que verdadeiramente não negarem Jesus, porque os que negarem Jesus, eles vão receber a marca da besta, mas os que não negarem, eles vão morrer e ressuscitar no último dia dos 7 anos da grande tribulação, como está escrito, né, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Né? Então veja bem que neste caso Jesus ele nos dá o aval. Preste bem atenção. Se você for analisar, né, toda catástrofe que vem sobre a terra inteira, né, neste caso principalmente, o Senhor Deus ele não faz nada sem avisar antes, como está escrito em Amós 3:7, né? Ele avisa aos seus servos profetas. Então, veja bem que nós vemos que quando Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né, que na verdade era o lugar povoado, né? O que aconteceu? Deus ele avisou para Abraão. Lógico, Abraão ali puxando conseguiu, né, saber que Deus iria fazer juízo àquela terra. Então, na verdade, né,
Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Tirou, né, a família de Ló. É claro, com exceção que a própria mulher estava com seu coração voltado a essa terra, né, que é o tesouro dela. Mas veja bem que depois que Deus tirou a família de Ló de lá, desceu fogo e enxofre, queimou e destruiu toda a cidade. Então veja bem, claro que para Deus mandar juízo à terra, né, não vai deixar a noiva dele, o povo dele, perecer nesse sentido. Porque veja que aquela família de Ló, com exceção da mulher dele, saíram vivas. Né, saíram vivas. Então podemos ver que na grande tribulação, né, os salvos que vão ser salvos e ressuscitar, eles não vão sair vivos carnais, eles vão sair vivos espirituais, eles vão ressuscitar, eles vão morrer e vão ressuscitar no último dia, como diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né, para tapar a boca desses lobos mentirosos, desses maçons satanistas, desses pastores mentirosos, que diz que não haverá salvação na grande tribulação, não haverá segunda chance, né, de salvação. Então, eles que preparem alguma mentira que convença os santos que vão morrer, né, que vão ficar aí, em dizer que não há segunda chance, então manda eles se explicarem para quem virá aquelas duas testemunhas pregar o evangelho do reino e para quem virá o anjo que está escrito em Apocalipse capítulo 14, né, que vai pregar nos quatro cantos da terra, né? Talvez esse mesmo que estão pregando aí, né, claro, obviamente eles são já escolhidos para levar as almas ao inferno. Esses mercenários mentirosos que interpretam a Bíblia a mercê e com o bem do seu bel prazer. Então veja que depois do arrebatamento haverá sim uma segunda chance para aqueles que não negaram a Jesus e morrer pelo seu nome, derramando também o seu sangue, porque não deram credibilidade ao sangue do Cordeiro no tempo da graça, né? E são estas pessoas que ficam arrastando você para o pós-tribulacionismo, né? Na verdade, eles estão com a vida cheia de pecado, estão com a vida despreparada e eles não querem simplesmente sofrer sozinhos, né? Eles querem também que vocês sofram, né? E aí eles querem te arrastar para isso. Então veja bem que nós podemos ver também que quando Deus ia destruir, né, essa terra com o dilúvio, ele também avisou através de Noé o povo, né? E o que ele fez? Ele também salvou a família de Noé do dilúvio, mas os outros pereceram. Então veja que antes de Deus destruir, né, mandar catástrofe, fazer o acontecer, né, ele tira primeiro aqueles justos, né, aqueles que não merecem o castigo, porque na verdade, enquanto você, né, que crê na palavra de Deus, não está andando no pecado, não está prostituindo, bebendo, fumando, jogando, roubando, matando, blasfemando, fazendo acontecendo, não está chegando e dando ouvido ao diabo, está meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como diz a Bíblia, então não é justo que o justo pereça com os corruptos, né? Com os profanos, com os caídos, ou até com aquela igreja morta que vai ter que ressuscitar no último dia da grande tribulação, né? Então veja bem que não é justo. Então Deus, ele é justo juiz e não é justo que eu deixe todo esse pecado de lado enquanto aquele meu irmão está dentro da igreja praticando todo tipo de pecado, né? Praticando tudo que ele quer e aí eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou deixando o pecado e tudo mais, e ele está ao contrário de mim, aí vem Jesus, vem a grande tribulação e eu fico também para sofrer a mesma castidade que ele. Então, quer dizer, até nós que somos humanos, né, nós sabemos julgar corretamente. Imagine o Supremo Todo-Poderoso, né? Acaso deixará ele perecer o justo? Acaso deixará ele ser abatido o justo? Acaso deixará ele ser queimado e triturado, cortado, né, torturado o justo, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, como diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 14? Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que entre na cidade pelas portas e coma de graça da árvore da vida. Então veja bem que aqueles que estão lavados as suas vestes, eles não têm necessidade de ficarem aqui para ficarem salpicados as suas vestes, não é verdade? Porque eles já lavaram no sangue do Cordeiro. Então veja que esses que vão ficar, suas vestes estão salpicadas, estão sujas. Então eles vão ter que lavar no sangue do Cordeiro, mas através da sua
própria morte, né? Porque eles não valorizaram o sangue de Cristo, não deram valor ao sofrimento, né? Ao martírio, né? Ao sacrifício, à crucificação a qual Cristo passou na rua da amargura por causa dos pecados deles. Então, eles vão ter que ao menos provar um pouquinho, porque eles não chegarão aos pés, né, do que o nosso mestre sofreu, mas pelo menos para derramar o seu próprio sangue, eles vão ter que morrer, ser esquartejados, torturados, estuprados, violentados, feito e acontecido pelo anticristo. Isso aí, quero dizer para você, na grande tribulação. Bom, eu vou aqui provar e continuar provando para você que a noiva não estará aqui na grande tribulação. A noiva não vai passar, mas você que não crê, você que fica empurrando, que fica manipulando, como diz o apóstolo Paulo aí, que fica aí, né, perturbando as pessoas, que fica aí pondo espíritos enganadores nela ou neles, por palavra, né, por epístola, né, pegando a Bíblia, distorcendo, né. Então, a Bíblia manda que a gente não creiamos em você e tenhamos, né, em nós, em nossa fé, né, como se o dia de Cristo fosse hoje, né, nós não arredássemos o nosso pé. Ficamos aqui esperando e pronto, independente do que você acha que vai ou não, mas nós cremos que não vai. Eu vou provar para você que nós não vamos, que você tem uma interpretação desta palavra totalmente errada. Veja bem, né, que no versículo 4, né, nós vemos escrito assim, veja que eu já falei para você que o arrebatamento será, né, antes da grande tribulação. A noiva não conhecerá o governo, não estará no governo do anticristo. Pode ser que Deus revele alguém antes agora, mas ela não estará no governo do anticristo. Para que o anticristo governe, é preciso de duas personalidades sair desta terra, e nós vamos mostrar, certo? Duas personalidades sair desta terra. Veja bem, né, que o arrebatamento virá, e aí sim, né? Claro, é óbvio que aí já instalou-se o caos e aí começa rumores da Terceira Guerra Mundial e o anticristo já é o governo dele. A partir do dia seguinte, depois do arrebatamento, já é o governo dele. Então, ele vai causar todo o caos para que a Terceira Guerra Mundial venha a ser instalada e ele entre como senhor da solução. Então, não pode ficar dois senhores comandando uma terra, porque até agora quem comanda é o nosso Deus Supremo. Então, o nosso Deus Supremo vai se retirar por 7 anos para que o anticristo, né, venha ter a liberdade para fazer o que quer com seus demônios, né, nas almas que vão ficar aí para ser torturadas, que na verdade são vocês que estão dizendo, né, que vão passar pela pós-tribulação, ou seja, que vocês vão passar pela grande tribulação, tá bom? Então, preste bem atenção. Voltando a dizer, aqui está escrito assim, né? O qual se opõe, ninguém de maneira alguma vos engane, né? Quer dizer, ninguém deve enganar, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É aqui nesse versículo 3 que as pessoas têm sido acorrentadas. É aqui nesse versículo 3 que as pessoas têm tido diversas interpretações e principalmente os pós-tribulacionistas, eles estão aqui afirmando, se você realmente, né, lê, se você lê como você lê um jornal e não tem visão espiritual nem discernimento espiritual, então você vai ler assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, tá vendo, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então eles foram lá em cima, né? E leram lá, ó, tá vendo? Olha só, Jesus, primeiro para Jesus vir, está escrito lá, o apóstolo Paulo disse assim, ó, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então quer dizer que, primeiro, para que o anticristo, para que Jesus venha, é preciso o anticristo manifestar, é preciso a apostasia manifestar. Bom, e aí, pastor? Verdade, mas como? Você está certo.
Só que você, no final das contas, você não entendeu os pontos e vírgula e o intérprete do que o Espírito Santo tem revelado nessa palavra. Quem sabe agora você pode até mudar de ideia, né, e entender o que o Espírito diz à igreja, né? Então veja só, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do filho, né, do pecado, o filho da perdição. Aí vem, olha aqui, o filho da perdição, veja bem, preste bem atenção. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Veja bem, e agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Preste bem atenção, porque já o mistério da justiça opera somente a um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então veja bem que mais um pouco para baixo, no versículo 8, né? Vamos ver aqui para você ver. Aí está escrito assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem, né? Então veja bem que nós temos aqui uma passagem muito importante, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, né? Os desejos da carne, o pecado, etc. Então veja bem que você tem que entender o seguinte: é verdade, o anticristo, ele vai manifestar, né? Ele vai se manifestar antes da vinda do Senhor. É verdade, está escrito aqui, ó. Está aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja bem, então é claro que primeiro tem que se manifestar a apostasia. A apostasia nós já vimos aí, né? Então veja bem que mediante essa apostasia, né, na apostasia é que a noiva será tirada. É nessa apostasia que vocês estão vendo. É nesta apostasia que a noiva será tirada, certo? É nesta apostasia que virá aí o arrebatamento. E vai acontecer. Agora, quando você passa para e se manifeste o homem do filho do pecado, porque o homem do filho do pecado, ele se manifesta depois do arrebatamento. Ele manifestando depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Então, veja bem, né, que as pessoas estão falando assim, que Jesus virá, né, depois que manifestar aí o anticristo e a apostasia. É verdade, ele vai vir depois que esses dois manifestar. Está escrito, né? Mas só que nessa situação, essa apostasia, né, esse manifesto do filho do pecado, que ele virá, que é o filho da perdição, ele vai manifestar, você entendeu? Antes da segunda vinda, não antes do arrebatamento, certo? Ele vai manifestar antes da segunda vinda de Cristo, é o que está falando aqui. Veja aí, ó, dá uma olhada que você vai ver, ó, toda esta passagem que você está vendo, está aqui em cima, né? Ora, irmãos, rogamos vós pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião. O apóstolo Paulo estava falando aqui da segunda vinda de Cristo, ele não estava falando aqui do arrebatamento, né, que o anticristo iria se manifestar, né, antes do arrebatamento. Ele está falando que o anticristo irá se manifestar, a apostasia também irá se manifestar, tanto a apostasia como o anticristo, ele vai se manifestar antes antes da segunda vinda de Cristo, entendeu? A apostasia e
A apostasia e o anticristo, ele vai se manifestar, certo? Ele manifesta antes da segunda vinda de Cristo, é claro, porque assim que Jesus, na segunda vinda, se manifestar, acabou o reinado dele. Entendeu? Acabou o reinado da apostasia, acabou o reinado das blasfêmias, acabou o reinado do anticristo, que nós vamos ver aqui no versículo 8, que diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então veja bem, né, que esse versículo aqui, mesmo as pessoas, né, que estão cegas, para quem que vai ser revelado esse iníquo? A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, né? Totalmente. É justamente para os próprios filhos do anticristo. Eles vão acordar para a realidade, será tarde demais, né? Então já será tarde demais, porque não terá no final, quando Deus ressuscitar os que morreram pelo anticristo, né? Não terá como, na verdade, os que morreram saber que aquele ali, vamos supor, seria... Ou seja, o anticristo, ele vai ser, quando a Bíblia dizia, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e a iniquidade pelo esplendor da sua vida. Então, todos que serviam ao anticristo, né, eles vão então ter uma bela certeza que verdadeiramente aquele lá era um grande enganador, porque eles também foram enganados. E aí, é claro, é óbvio que neste caso também, né, no próprio governo do anticristo, né, os que vão morrer na grande tribulação, eles vão saber que o anticristo é aquele justamente que vai agora impor uma falsa paz de 3 anos e meio. Mas nessas alturas a noiva já foi levada. Então, quero dizer, o que eu quero dizer aqui para vocês? No versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso eu quero dizer que tudo isso, tanto a apostasia como o anticristo, ele vai manifestar antes da segunda vinda de Cristo. É isso que eu quero concluir. O anticristo e a apostasia nós já temos. Falta manifestar o quê? O anticristo, não é verdade? Então, nesse período, né, entre a apostasia, haverá aí o arrebatamento, né? Após, né, esse arrebatamento, aí esse anticristo se manifestará, aonde, na verdade, né, o Senhor aí sim revelará para todos, tanto aqueles que vão ser enganados, tanto aqueles que, na verdade, vão morrer por Cristo, né? E quando o Senhor, né, lançar eles 3 no lago de fogo eterno, onde queima com enxofre, então os seus adeptos também, né, já têm a convicção que realmente serviam ao seu anticristo, ao seu Deus. Mas esse vídeo, né, é só para falar justamente sobre a revelação do anticristo. Para quem diz que a noiva vai conhecer o anticristo, vai estar no governo, eu estou provando que não, certo? Por quê? Porque a apostasia e o anticristo, os dois se manifestou ou se manifestará antes da segunda vinda de Cristo, certo? Agora, a apostasia, a noiva já está vendo. É na apostasia agora é que a noiva será tirada, certo? Agora, quando a noiva for levada ao céu, aí, certo? Manifesta aí o anticristo, onde ele será revelado. Por quê? Porque está escrito aqui, veja bem, né? Quem detém esse anticristo manifestar é esse aqui, ó. E agora vós sabeis, né, no versículo 6, o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então, quem que detém
quem detém é o Espírito Santo. Né? Quando Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo para cuidar da igreja. Então a noiva está aqui, a igreja está aqui, porque já o mistério da injustiça opera somente há em quem agora o retém, até que do meio seja tirado. Então veja bem, então quem que está no meio? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, veja bem, agora aqui, olha aqui, ó, pelo esplendor da sua vinda. Então, veja bem que é no final, assim que Jesus manifestar na segunda vinda, então o Senhor já soprará ele, né, na segunda vinda. Nessas alturas, né, o anticristo já fez o que tinha que fazer. Né? E essas outras passagens que você está vendo aqui, né, são passagens anterior, né, da grande tribulação, a qual a esse cunho vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Então, quer dizer, então ele vai enganar, ele vai fazer e acontecer tudo isso aí antes da segunda vinda de Cristo. Antes da segunda vinda. Agora, mostrando para você entender, né, que o apóstolo Paulo está dizendo que o anticristo e a apostasia, essas coisas iriam se manifestar antes da segunda vinda. E é lógico, está manifestando, não está? Jesus ainda não, a segunda vinda de Cristo ainda não aconteceu. Então, tá acontecendo, né? Tá manifestando, né? E o que acontece? Agora, quando a Bíblia fala assim sobre o filho da perdição aqui, quando ele vai se manifestar, ou seja, assim, aqui, ó, onde antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja que, ó, tem uma vírgula, toda vírgula tem uma pausa, correto? Então nesta pausa aqui, entre esta pausa e a manifestação do homem do pecado, é que está o arrebatamento. Correto? Entre esta pausa da apostasia, porque a apostasia a noiva está vendo. A apostasia a noiva está vendo. Está aí, ó, nós estamos aí vendo coisas da Arco da Véia, não é verdade? Agora, quero dizer que nesta pausa, então, esta pausa aqui é o momento do arrebatamento. Então, assim que a noiva for arrebatada, aquele que detém, que está no versículo 8 aqui, e 6, né? Ele é o Espírito Santo, aquele que detém. Quem é aquele que detém? Né? Aquele, em outra tradução, aí você pode ver que fala assim, aquele que detém. Se você for lá para o Salmo 91, você vai ver aquele que habita no esconderijo. Aquele é quem? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, enquanto a noiva estiver aqui, né? O anticristo não pode se manifestar, não pode ficar dois reis, dois senhores num reino só. Já está errado, nós já temos aí, já à vista aí, que quando há esse tipo de reino assim, está errado, né? Na verdade, nós vemos dois reis aí, que é os dois papas, que na verdade um só que é o papa, né? O outro é impostor. Então, só o papa é o João Ben, é o Ben 16, né? E o impostor é o Chiquinho. Então, veja bem que não dá certo. Mas no caso deles lá, estão tudo errado, mas Deus não anda errado, Deus é correto. Então, se Deus deu o desejo, o momento, né, desse anticristo governar, que é os 7 anos, então veja bem, que a noiva tem que ser tirada. A noiva vai ser tirada da terra, porque está lá em Mateus 25, lá, veja lá, as prudentes, né? 5 prudentes, elas não podem ficar. As outras 5 prudentes vão ter que ficar, porque verdadeiramente ignoraram o sangue de Cristo, a morte de Cristo. Essas 5 prudentes é que são pós-tribulacionistas. Vocês são da pós-tribulacionista, vocês pertencem a 5 prudentes. As 5 prudentes, não, as 5 loucas, né? Na verdade, as 5 loucas são pós-tribulacionistas. As 5 prudentes são a noiva que vai ser arrebatada agora. Até me confundi aqui, mas agora nós corrigimos, né? Então, as 5 prudentes serão arrebatadas agora entre esta apostasia. Havendo agora, igual está havendo apostasia, em plena apostasia, a noiva será tirada, porque aí essa apostasia vai continuar? Vai
Acredito que a apostasia agora já não vai mais continuar a igreja, né? Porque a apostasia ela só se dá quando o Espírito Santo está dentro da igreja, né? E é tempo da graça, para que possa vir zombar de Deus, né? A apostasia é isso, para que possa vir zombar das coisas divinas. Mas como o Espírito Santo e a noiva não vai mais estar aqui, então cessa o tempo da apostasia, né? Agora que está cessando agora o tempo da apostasia, o arrebatamento acontece, né? Assim que a noiva chegar e subir, cessou a apostasia. Aí, né, já começa o primeiro minuto do governo do anticristo, que aí o filho da perdição, né, que estava detido, né, que estava impedido de manifestar devido à noiva de Cristo e o Espírito Santo, aquele que o detinha ele, foi tirado da terra. Então agora ele vai estar com toda a liberdade para reinar no teu reino de 7 anos. Então veja bem que está correto aqui, né, que a apostasia e o filho da perdição viria sim antes da segunda vinda de Cristo. Tá ali, ó, viria antes da segunda vinda de Cristo e vem, e tá vindo, né? Então é certo, é correto. Agora o arrebatamento, né, ele se dará agora, né, porque o arrebatamento é que vai pôr fim à apostasia, porque só existe a apostasia porque a noiva está aqui. Quando a noiva não estiver mais aqui, então não vai haver mais a igreja com o Espírito Santo, não vai haver blasfêmia, vai haver isso mais ainda, mas é com o anticristo, né? E a noiva e a igreja que ficou aqui, aqueles pós-tribulacionistas, eles vão ter que correr até a morte, né? Até ser encontrado pela morte. Então, não vai ter mais aqueles que era crente, porque os crentes que traziam apostasia para dentro da igreja, não vai ter mais templo para eles trazer para dentro da igreja, né? Para dentro do templo as apostasia. Porque agora não há como crente ficar se apostatando da fé. Não há. Agora ele tem que correr atrás mesmo, ele tem que correr atrás da salvação. Ele não tem agora ficar com liturgia, invocar com tijolinho, com toalhinha da benção, com chapéu do boiadeiro, sangue do bode, né, com cajado do Satanás lá, e vai indo e tal, aquilo. Então, voltando a dizer, isso é apostasia. Então, quer dizer, a apostasia é ligar sua fé em coisas que na verdade não é divina. Você trocar Jesus pelo diabo, né, pelas crenças satânicas. Então, neste caso aí, né, agora nesse meio termo aí, onde assim, sem que antes venha a apostasia, vírgula, né? Então, nesta vírgula, tem uma pausa. É nessa pausa que haverá o arrebatamento, porque assim que a noiva subir, não existe mais apostasia da igreja. A igreja não vai mais apostatar, né? Eu digo apostatar como hoje, né? Quer dizer, aqueles que vão negar Jesus vão negar e vão aceitar a besta e pronto. Aqueles que não vão negar Jesus, eles não vão mais se importar em carregar tijolinho de pendurado na cabeça, no pescoço, toalhinha na brusa, né? Fronha, vela, patuás no pescoço. Ele não vai acreditar, isso não vai valer, não vai mais ter fé para eles, né? Então isso aí encerra a apostasia. Então a apostasia, ela existe porque a noiva está aqui. Quando a noiva for tirada, a apostasia acabou, né? Acabou porque o que é apostatar? Apostatar da fé, apostatar de Cristo, apostatar do Espírito Santo, não crer mais nele e tal, aquilo outro. Então aqueles que não vão crer, não vão crer mais, acabou. Aqueles que vão continuar crendo, eles vão ter que morrer por Jesus na grande tribulação. Então esta é a razão, certo? Então o arrebatamento, né, ele se dará ao fim ele se dará entre esse ato de apostasia, de apostatas, de pessoas apostatas, pessoa que pregava antes uma coisa, a verdade, hoje mente, engana as pessoas. Quando o Espírito Santo tirar a noiva, também encerra a apostasia. Acabou. Certo? Aí vai começar a época da grande tribulação, né? Com a blasfêmia de Satanás, de Lucifer. Aí ele vai blasfemar, vai fazer, né? E os que servem ele também vai fazer isso aí. Porém, você que é a igreja, né, não vai mais se importar mais para apostasia, porque você não vai mais correr mais atrás disso. Então você vai correr, né, para a salvação, você vai preparar para ser morto, você vai buscar, você vai chorar, você vai falar e tal. Mas, felizmente, você vai ter que morrer, né? Felizmente, por Jesus. Então, voltando a dizer, como diz, está correto, né? Eles têm entendido errado. Jesus não vem sem antes a noiva, né? Jesus não vem sem antes a apostasia, né?
e o filho da perdição se manifestar. Então, já tem que se manifestar os dois. Um já se manifestou, que é a apostasia. Agora, vai ser o filho da perdição, né? Então, como os pós-tribulacionistas dizem que a noiva vai passar pela grande tribulação, eles vão ter que ver o filho da perdição se manifestar, então já tira o seu cavalinho da chuva, porque a noiva vai subir e você vai ficar aí, certo? Você vai se lembrar desse vídeo, vai se lembrar de mim, e você vai entender que eu não estou mentindo, está dentro da Bíblia, estou dando uma interpretação verídica dentro da Bíblia, está aí na sua Bíblia, né? Então veja bem que o Senhor de maneira nenhuma vai deixar a noiva dele passar pela grande tribulação, certo? Porque senão ele deixava Noé passar, né, afogar, né? Depois aí que Noé estiver quase morrendo com a família, ele ia lá e tirava ele, ou então Ló, né? Quando o fogo estivesse cercando Ló, ele ia lá e tirava Ló. Não. Antes de vir a desgraça sobre o dilúvio, sobre a terra, antes de vir de Deus destruir Sodoma e Gomorra, né? Aí o que aconteceu? Aí ele tirou esse povo dele de lá para depois punir a terra. Assim também o Senhor vai tirar a noiva, né, dessa terra, para que possa punir a terra. E vai dar uma chance, mas chance com as pessoas que não negarem a ele, morrendo por ele, né? Vivo não, vai ter que morrer, vai ter que inspirar também, para que possa ser ressuscitado no último dia, como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, os pós-tribulacionistas dizem que a igreja vai ver o anticristo manifestar. Eu estou provando que não vai ver, porque a noiva, ela é a vírgula que separa, né, a apostasia do anticristo. Então, ali, naquele momento, é a hora do arrebatamento, certo? E aquele que detém, que é o Espírito Santo, ele tem que sair do caminho. É como se fosse uma pedra segurando o caminhão para não descer. A pedra saiu, né? O caminhão agora vai despenguelar. É assim que estamos esperando e vai acontecer, certo? Então veja bem que o anticristo, né? Ele vai manifestar? Vai manifestar sim. Vai manifestar antes da segunda vinda de Cristo? Sim. Mas antes do arrebatamento, não vai não, tá? Antes do arrebatamento, pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai de forma nenhuma. Ele vai manifestar na segunda vinda, tá escrito aí, ó. Aí, ó, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá vendo aí? Ó, né? Então, veja bem, está aí. E aqui o apóstolo Paulo fala também pela segunda vinda e pelo arrebatamento. Aqui a reunião com Ele é o arrebatamento, certo? E tem aqui também mais para frente, ele fala aqui sobre também, né, sobre Jesus aqui, para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui em todo engano e justiça para o que perece e não receba amor da verdade para se salvarem. Então aqui fala aqui, ó. Aqui já está falando aqui, né, em parte do Apocalipse. E como todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então esses aqui já vão ser marcados, né? Esses aqui já vão ser marcados. Entendeu? Então Satanás, o anticristo, vai ter que vir para enganar este povo, né? Vai enganar os deles, né? Vai marcar o deles, e aqueles que vão morrer por Cristo, eles vão ressuscitar no último dia da grande tribulação. Então essa é a razão, estou mostrando aqui para vocês e provando para vocês que o arrebatamento, né, porque tem que cessar a apostasia para a igreja, né? Apostasia na igreja, entendeu, irmão? Apostasia na igreja. Acabou a igreja, né? O anticristo vai eliminar também templos e tudo, acabou. Então, quer dizer, ninguém vai ficar preocupando mais com tijolinho, com isso, porque o poder de Deus não vai descer mais aqui. Expulsão de demônio não vai ter. Cura, milagre não vai ter mais. Então, ninguém vai querer empatuar, né? Ninguém vai querer colocar sal no pescoço, cruz, né? Colocar toalha, colocar lençol, cobertor, né? Essas heresias, essa apostasia aí que vocês estão vendo. Então, isso aí é feito para manchar a noiva aqui nessa terra. Só que, porém, não consegue manchar a noiva e mancha a igreja, ou seja, a parte que a gente chama de igreja, é os que vão ficar para a grande tribulação, tá certo? Então, entendendo aí, né, sim, os dois
se manifestam, os dois atos se manifestam antes da segunda vinda de Cristo, porém, no arrebatamento, né, somente o que vamos passar é só apostasia. É só apostasia. Assim que a noiva sair, acabou o tempo da apostasia e manifesta aí o período do anticristo para governar os seus lunáticos, né? Essa é a razão. Então fica aí o meu aval para vocês, espero que vocês entendam. Sei que muitos caídos e profanos vão dar dislike aqui, porque na verdade eles já estão com a mente, né, cauterizada pela mentira e enganando, tentando enganar os santos de Deus, mas existem homens aqui de Deus que têm vida espiritual para ajudar você a não ser manipulado por essa podridão de pós-tribulacionista, né? Que fica aí tentando. É claro que alguns desses que são pós-tribulacionistas, eles vão se entregar ao anticristo, acredito eu, né? Mas muitos não. Então espero que você entenda o que eu estou dizendo e tenha certeza no que eu digo, que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo, tá? Por quê? Porque a apostasia ela não pode ficar durando com a noiva aqui. Então a noiva é o fim da apostasia. A noiva é que põe o fim na apostasia, né? A noiva põe o fim na apostasia. Tem uma vírgula ali, esse espaço de vírgula, Jesus arrebata ela, certo? Que aí é o primeiro evento, que é o arrebatamento. Aí somente os salvos verão Jesus nas nuvens, né? Somente a noiva. Agora, na segunda vinda de Cristo, né? Todos os olhos verão. Todos, tanto os que estão no inferno, quantos que já morreram, quantos que estão vivos, quantos que estão no céu, todos os verão. Aí é outra história, tá bom, irmão? Então, espero que você entenda. Esse canal é para os santos, não para os profanos. Esse canal é para os que serão salvos e que serão arrebatados, né, antes da grande tribulação. Creia nisso, porque o Senhor Deus, Ele está vindo aí. É iminente o arrebatamento em nome de Jesus. Espero que vocês me entendam, né? Querendo você ou não, você vai ver. Você querendo acreditar ou não, você vai ver. Até mais, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.